Vamos ver agora a lista de desenhos, né? Pranchas, o que vocês vão ter que colocar em prancha para montar a apresentação desse projeto. Então, tem essa lista de desenhos, né? Planta de implantação e cobertura dos pavimentos, cortes, fachadas, tabelas de área, tabela de corte, isso aqui vai junto com as plantas, né? E perspectivas salvas e renderizadas aí do projeto. Então, planta de implantação e cobertura. Então, na hora de criar as vistas, né, eu acho que isso é um das grandes vantagens de trabalhar com o BIM, né, no caso do Revit ou qualquer outro programa, é a gente fazer um modelo e conseguir rapidamente tirar dele, extrair uma quantidade de plantas, né, a partir direto, plantas, desenhos, informações, direto desse modelo. Então, só com o modelo de massa, sem atribuir ainda os elementos de piso e parede, enfim, a gente já consegue ter a visão da volumetria e ter uma visualização de planta, consegue definir um perímetro, enxergar como que as coisas acontecem. Então, vamos gerar todas as plantas aí conforme os níveis, né, dos pavimentos. E aí algumas vistas, eu vou chamar atenção para algumas coisas que eu fui observando, né? Não sei nesse último trabalho que eu ainda não olhei, mas é uma coisa que o pessoal às vezes não atenta, né? Enfim. Então a primeira delas é definir a área de recorte da vista, o que eu quero enxergar do modelo. Então é delimitar essa área de vista. No caso da implantação, né, e cobertura, eu quero ver os limites do meu lote, né, que está delimitado aqui, ó. Então eu quero ver o limite do lote, aqui eu estou mostrando um pedaço dos vizinhos, a rua, né, eu preciso ver esse contexto imediato. Então a janela de recorte da vista tem que mostrar esse contexto e a vista de implantação é uma vista gerada a partir de um nível que ele está numa altura que aqui nem aparece, ó. Tem que desligar aqui o recorte. É um nível destacado dos demais, não é um nível que vai ser usado como pavimento, mas eu preciso criar esse nível para poder criar uma vista e ver o modelo do alto. Eu prefiro criar um nível separado para isso. Poderia pegar um outro e mudar a faixa de vista. Mas enfim. Então é um nível que foi criado só para poder criar uma vista que vai ver o modelo lá de cima. Para eu ver o modelo lá de cima, vocês vão ter que ajustar a faixa de vista e definir ela aqui como ilimitada. Então isso eu coloquei aqui no lembrete, ó. Na planta de implantação e cobertura, o primeiro item, ajustar a faixa de vista para mostrar o que está embaixo, né, o que está abaixo aí para ver até o solo. Contexto imediato, então eu estou definindo o tamanho daquela janela de recorte, e aí vou ver as indicações de cortes, fachadas e eixos. E vou ver os elementos que estão modelados, né, na hora que põe na prancha, título do desenho, indicação de escala, norte, enfim. Então, definir a janela, definir a faixa de vista, aí cria uma folha e coloca o desenho na folha. Nessa prancha, a gente coloca, né? Posso pôr aqui na implantação, posso pôr em outra também, mas uma primeira, eu já vou colocar aqui essa tabelinha com o resumo de áreas dos pisos, né? E aqui uma área total. Então, isso seria uma área bruta, né? Área construída de pisos que a gente tem no projeto. Então, isso é uma preliminar, né? Existem outras ferramentas de área
De repente eu ainda consigo mostrar para vocês nas próximas aulas. Ganhamos mais uma, né? Então, isso é a planta de implantação e cobertura. Aí ocultem o volume da massa. Então, a massa, gente, como que ela funciona, né? Esse volume de massa aqui, ó, quando eu estou numa vista de planta qualquer, ela, por padrão, ela fica desligada. Então, eu tenho que ir lá no VG, né? Visibility Graphics. Isso aqui, por padrão, fica assim, ó. A massa fica desligada e isso aqui tem uma visualização de massa conceitual. Então, aqui eu desabilitei a massa. O que eu estou vendo aqui são os elementos modelados que eu fiz usando a ferramenta de massa. Eu posso acionar esse botão aqui, ó, dentro do menu de massa e terreno. Eu posso acionar isso para visualizar temporariamente, né, o meu estudo de massa ou não. Então, quando eu desabilito, eu vou ter a vista final que vai para a prancha. E aqui eu posso habilitar. Agora, eu posso fazer isso ficar permanentemente ligado, mudando aqui no VG. Uma coisa que eu modifiquei aqui também, que vocês podem fazer no o padrão aí que estava no arquivo, não estava assim, mas em gerenciar estilos de objeto, definir a massa para as linhas cortadas serem linhas mais grossas. Então, aqui pena 0,6, né, o peso 6, né, para as linhas quando o volume da massa é cortado, para poder ter um destaque maior da linha aí na hora que vocês visualizarem a planta. E aí aqui eu coloquei, repetir uma lista, né, que deve ser ocultado no VG, né, elementos que não façam parte aí do contexto da planta. Das plantas dos pavimentos tipo e subsolos, mais ou menos a mesma coisa. Então, o tipo não, né? Eu quis dizer térreo aqui, ó. Aqui é térreo, desculpem, vou ter que pôr mais uma coisa para eu corrigir. Nos térreos, sempre que a gente tiver um pavimento térreo, eu preciso ver o contexto imediato também. Então, é um recorte que vai ser mais parecido com o recorte da planta de implantação, o recorte dessa janela, né? O que eu vou enxergar do modelo vai ser semelhante ao da planta de implantação, porque eu preciso ver também, né, de onde vêm as pessoas, onde vai ser o nível de acesso, enfim. Então, eu preciso enxergar o entorno e preciso ter uma faixa de vista também que me mostre o que está abaixo. Então, a faixa de vista também vou deixar ela como ilimitada. Então, é bem semelhante. O que muda aqui, basicamente, vai ser a escala. E aí vale a mesma coisa. Então, ó, ajustar a faixa de vista. Ah, não, aqui, ó, pavimento e acesso estava aqui é do tipo mesmo. Nos pavimentos tipo, a gente vai fazer esse ajuste. Então, eu estou chamando de pavimentos tipo todos. Nesse caso, o meu volume aqui, a planta é irregular, eu tenho planos inclinados. Então, os tipos não vão ser idênticos. Se você tiver um pavimento idêntico ao outro, você pode suprimir uma dessas plantas e apresenta uma só, e indica de quais pavimentos se refere. Mas aí são os pavimentos para o uso principal, né? Então, a parte da torre, nesse caso, eu quero ver até o contexto do pavimento imediatamente abaixo. Então, a faixa de vista, a linha de recorte, eu não preciso mais mostrar todo o terreno, eu posso mostrar só um pedaço mais limitado.
Nesse caso aqui, eu quero ver o contexto do pavimento imediatamente abaixo e a faixa de vista eu vou colocar para ver o nível abaixo só. Isso varia, tá? Só porque eu só estou querendo destacar aqui, né? Isso depende do que vocês precisam mostrar do projeto. Normalmente segue uma lógica assim, né? Mas é para vocês não se esquecerem de ajustar esses parâmetros aqui. Isso é importante para o desenho mostrar o que deve mostrar, né? Então, nos pavimentos tipo, a faixa de vista, e todos os outros para cima, né? A faixa de vista, profundidade, vai até o pavimento abaixo. Aí as indicações de cortes, fachadas e eixos. Então, ajustem isso aqui também, né, para ficar organizado no modelo. Ó. O ideal é que isso fique para fora um pouquinho, né, não brigue no nosso desenho. Aqui eu só tenho 2 eixos. Vocês fiz só alguns de exemplo. Então, organizem isso, né, de preferência fora do contexto do desenho, e mostrem as indicações de cortes. Quando vocês forem fazer fachada, daqui a pouco eu mostro isso, vou falar das fachadas. Na verdade, é porque aqui, ó, indicação de cortes, fachadas e eixos. Eu ainda não criei fachadas, então ainda não está aparecendo. Quando eu vou criar fachadas, vocês têm que prestar atenção o seguinte. Eu vou aqui na vista de elevação. Então, são coisas todas que eu já mostrei, mas tem que fazer parte aí dos lembretes. Então eu criei uma fachada aqui, né? Se eu quiser mover ela para fora, eu vou ter que mover o símbolo. Mas eu preciso principalmente definir a posição desse plano de corte aqui, ó. Então, quando eu clico no triângulo, no símbolo da fachada, ele me mostra esse plano que ele tem que ficar, é como se fosse um corte, só que eu quero cortar imediatamente fora da edificação. E eu quero definir esse contexto até onde essa fachada enxerga também. Então aqui, ó, eu pus imediatamente fora. Estou vendo massa, deixa eu desligar as massas. Então aqui eu estou vendo a fachada e eu estou vendo o perfil do terreno. É importante que seja imediatamente rente ao prédio para poder cortar o perfil do terreno rente à fachada mesmo, né? Eu vi muitas plantas na correção do primeiro trabalho que esse plano estava lá atrás, ó. Dependendo da situação, se eu fosse fazer, por exemplo, essa fachada de cá, que eu tenho uma topografia que está subindo, ó, se eu não ajusto isso, eu deixo o plano de corte aqui no lugar que ele ficou, o terreno vai ficar cortando a metade do prédio. Então, não quero essa situação, quero ver o terreno, o perfil do terreno rente à edificação. Então, eu mudei aqui o perfil, né, a posição do plano. Se eu for nessa fachada agora, eu vou ver, está tampando ainda, né, porque, enfim, posso colocar. Quando foi essa situação, às vezes a gente pode até fazer um mini, como se fosse, nesse caso não vai ser muito bom não, porque vai cortar a caixa de elevador, enfim. Se eu tivesse um embasamento, eu posso fazer como se fosse um corte mesmo. Se eu entro no modelo, aqui eu estou cortando mesmo, mas aí eu não estou vendo a fachada. Então, nesse caso aqui não daria muito certo.
Teria que pegar um volume que se eu cortasse o embasamento, mas para eu ver essa fachada do fundo. Então, nesse caso aqui, eu teria que deixar isso imediatamente fora. E aqui eu vou ter uma situação que de fato vai acontecer, né? Eu vou ter um muro de arrimo, o prédio está enterrado aí nesse muro de arrimo. Então, indicação de cortes, fachadas e eixos. Aí filtrem aí o que vai aparecer, né? Os elementos que a gente modelou, esses elementos que eu listei aqui no início. E aqui os elementos a serem ocultados. Agora eu mostro, vou falar um pouquinho de corte e fachada no próximo vídeo.